há muitos diplomas que vão cair com o final do estado de emergência, a não ser que, obviamente, sejam renovados pelo Governo por outras formas e com outros fundamentos, ou ao abrigo das mesmas competências relativas do Governo em matéria não reservada à Assembleia da República. Portanto, a ideia é fazer uma apresentação do quadro geral da Covid-19 no contexto dos produtos de saúde, olhar um pouco para a norma da execução do estado de emergência, o decreto 2C de 2020, que se refere no artigo 30 à questão da saúde pública e a diversas dimensões que são importantes para este efeito, e depois os regimes concretamente adotados em Portugal por decreto-lei específicos sobre fabrico, importação e colocação no mercado de dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, os EPIs, sem marcação CE, designadamente, algumas notas sobre a distribuição de medicamentos e dispositivos médicos e EPIs nesta matéria, preços, ensaios clínicos e o que esperar a seguir. O Covid-19, como nós sabemos, é, antes de mais, um problema nacional. E mesmo não querendo chocar ninguém com isso, nós todos temos discutido essa questão do ponto de vista da integração europeia, o que é, o que é que não é, e que a União Europeia tem falhado a sua resposta. Bom, mas na verdade a União Europeia ressalvou-se, ou melhor dizendo, os Estados-membros da União Europeia nas possíveis revisões de tratados, e foram introduzindo isso em várias revisões de tratados, e foram até aperfeiçoando a norma, introduziram uma reserva de competência dos Estados-membros, que é uma maneira muito própria de falar, ou seja, uma reserva de atribuição da própria União Europeia, quando se tratava da definição das políticas de saúde, a organização e prestação de cuidados de serviços de saúde e até de cuidados médicos. E, portanto, isto foi incluído em a partir do Tratado de Maastricht, quando foi criada a política de saúde pública no Tratado, sobretudo com Amsterdão e com os vários com o Tratado de Lisboa, foram limitadas as responsabilidades da União Europeia e reservada à saúde pública, essencialmente uma competência nacional. E só, aliás, o Tratado de Lisboa é que vem prever a possibilidade de haver uma competência partilhada da União Europeia e dos Estados-membros, ou seja, a possibilidade da União Europeia harmonizar a legislação em matéria de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde, em situações particulares em que houvesse um perigo para a saúde pública assinalado. Em regra, aliás, é bastante absurda, porque há diretivas de medicamentos e regulamentos desde os anos 60, e no entanto só o Tratado de Lisboa é que vai prever isso especificamente. Dito isto, é verdade que, mesmo nas áreas que não estão expressamente atribuídas como uma competência partilhada ou mesmo exclusiva da União Europeia, o direito da União Europeia não se desinteressa, ou seja, mesmo que haja uma reserva nacional, o direito da União Europeia não se desinteressa, o que significa é apenas que não pode haver harmonização legislativa, daí que as respostas têm essencialmente ser nacionais, mas se formos à página da União Europeia, designadamente à página da base de dados jurídicos da União Europeia, vamos ver que há mesmo uma entrada, especificamente um link, que é este que está aqui, que refere todas as medidas que têm sido adotadas pela União Europeia nas mais diversas áreas em matéria de Covid e para apoiar as políticas nacionais. Mas há matérias que são competência específica da União Europeia. As liberdades fundamentais, circulação de mercadorias, as liberdades de circulação de pessoas, os profissionais de saúde, os serviços, cuidados médicos, como sabem, até objeto de uma diretiva de 2011, a concorrência, que de alguma maneira, embora falará um pouco mais o colega Alberto sobre essas matérias, e até implicações financeiras e orçamentais que nós temos todos conhecido em matéria da OEM. Não é esse o objeto que estamos aqui a falar. Basicamente, eu queria falar um pouco, poderia ter seguido este modelo, os circuitos, estes que são, no fundo, as linhas do artigo 30 do decreto, que não é decreto-lei, peço pelo lapso, do decreto de execução do estado de emergência, é um decreto, sobre circuitos de medicamentos e dispositivos médicos, acesso a medicamentos, a intervenção sobre o mercado e a notificação expressa. O que é que ele estabelece este decreto, o artigo 30 do decreto 2C de 2020? A competência do Ministério da Saúde para medidas de articulação entre o SNS e outros prestadores do sistema de saúde, portanto, infelizmente que não integra o SNS, emissão de ordens de instruções necessárias para garantir o fornecimento de bens e o fornecimento dos serviços, e também nos centros de produção afetados pela escassez de produtos necessários à proteção da saúde pública, as medidas necessárias e a prática de atos administrativos adequados e dispensáveis para garantir as condições de normalidade, enfim, já aqui a nova normalidade, na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde, que tem uma importância extrema neste contexto da Covid-19, e depois medidas de exceção necessárias numa série, justamente são aquelas 4 áreas que eu sinalizei há pouco.
circuitos de medicamentos e dispositivos médicos, bem como outros produtos de saúde, biocidas, desinfestantes, álcool, equipamentos de proteção individual. Obviamente, não é possível, no curto período de tempo disponível, passar por todas estas áreas, é virtualmente impossível, mas tentarei dar alguma perspectiva do que é que tem sido feito nessas matérias. Acesso a medicamentos, justamente aquela questão dos medicamentos experimentais, os medicamentos não têm ainda AIM, e o contexto dos ensaios clínicos, todos nós assistimos todos os ensaios, as várias fases de ensaios clínicos, no contexto da preparação de novos medicamentos para a pandemia, seja vacinas, seja tratamentos. E é este o contexto em que, essencialmente, há uma articulação grande entre a Comissão Europeia, a EMA e as autoridades nacionais para estabelecer regras quer para a utilização excepcional de medicamentos, quer para a utilização de medicamentos off-label, que é essencialmente uma responsabilidade dos médicos e é sempre uma situação arriscada do ponto de vista da responsabilidade. Medidas de contenção e limitação do mercado, e entre essas medidas que o Ministério da Saúde pode adotar, contam-se medidas de fixação de preços máximos, que aliás foram adotados para alguns produtos, como sabem, monitorização centralizada de estoques e quantidades produzidas, que não é uma coisa propriamente nova, porque já existe no passado em vigor, mecanismos de notificação prévia de exportação dos bens referidos na linha A, ou seja, aqueles produtos essenciais para a prestação dos cuidados de saúde necessários para combate à Covid-19, ou seja, todos esses mecanismos que o decreto permite que sejam adotados, incluindo a manutenção em vigor de todas as licenças, autorizações ou tipo de atos administrativos, no contexto dos medicamentos, porque não vou abordar isto muito especificamente para os medicamentos, é o problema da sunset clause das AIMs que não são utilizadas, e também problemas como outro tipo de atos que as empresas não conseguem cumprir em virtude da situação de pressão a que estão sujeitas por causa do Covid-19. E eficácia por notificação, por publicação no site, enfim, das páginas eletrónicas, das entidades competentes para a aprovação dos atos, ou seja, uma maior simplificação. Também é relevante, embora não vá abordar esta matéria, e não vá abordar esta matéria não só por causa da minha incompetência para o fazer, mas porque também já foi abordada no webinar sobre contratação pública, talvez até online também, mas também no direito público também, portanto já foi abordada em webinars anteriores da Servo, foi estabelecido um regime excepcional simplificado de ajuste direto, mas apenas, como aliás o Dr. João Amaral Almeida, o sócio, afirmou especificamente no webinar de Direito Público, atenção, apenas para a DGS, a CSS, INSA e SPMS. E só para uma lista limitada de bens, equipamentos e serviços, que são, designadamente, estes, os equipamentos de proteção individual, bens necessários para a realização de testes à Covid-19, dispositivos médicos, em geral, embora com esta particularidade de dizer dispositivos médicos e outros dispositivos médicos, mas porque ali está a falar assim concretamente para equipamentos e material para unidades de cuidado pelo SIS, né? Unidades de cuidados intensivos, medicamentos, incluindo os gases medicinais, que são medicamentos, mas enfim, tem alguma especificidade que justifica um regime de alguma maneira próprio, serviços de logística e transporte, ligados quer com as aquisições, quer com a distribuição dos produtos que estão em causa. Focando agora um pouco no fabrico de dispositivos médicos, equipamento de proteção individual sem marcação CE, como nós sabemos, e a importação de dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual sem marcação CE, e a colocação, estes são os tópicos que tentarei abordar convosco brevemente nos próximos minutos. O fabrico, a importação e a colocação do mercado, começando talvez pelo contexto do Decreto-Lei 14/2020, que ele começa por reafirmar a regra geral. Portanto, o que o Decreto-Lei começa por fazer é dizer assim, bom, atenção, os dispositivos médicos, que são regidos por uma legislação de 2009 essencialmente, e os EPIs, que são regidos por uma legislação bastante diferente, mais recente, devem obedecer aos procedimentos de avaliação de conformidade, devem ter marcação CE, devem ter declaração UE de conformidade, consoante o caso, e essa é que é a regra geral da comercialização, ou melhor dizendo, da disponibilização no mercado de dispositivos médicos e de EPIs. E daí que temos que entender o regime excepcional e temporário como o que ele é, um regime excepcional e temporário para
e no contexto do próprio regime. E este regime tem diversas limitações. Primeiro, tem um âmbito temporal completamente delimitado. Eu iria dizer completamente delimitado, mas, na verdade, não há muita certeza neste caso se ele vai só desde o dia 13 de março de 2020 e até quando é que ele vai, porque não se prevê expressamente o fim da sua vigência. Diz que é durante o surto de Covid-19. Não sei se isso é declaração, suponho que não é, julgo que não será com a cessação do estado de emergência, ao contrário de outras medidas que estão previstas que falaremos neste contexto, mas vigorará até ser revogado ou até ser declarado que já não há o surto de Covid-19, digamos, pelo menos até, por exemplo, à cessação da declaração de pandemia, por exemplo. Também há um âmbito material. O objeto do diploma é adaptar ou derrogar alguns procedimentos que seriam aplicáveis, exatamente em matéria de avaliação de conformidade, ou da possibilidade de colocar nas unidades que prestam cuidados de saúde equipamentos que não têm marcação CE, e também não é para todos os dispositivos médicos, nem para todos os EPIs, é só para os dispositivos médicos e EPIs identificados no anexo. E quais são eles? Os identificados no anexo são apenas esses, que também não são poucos. Máscaras cirúrgicas, para uso por profissionais de saúde, seja de uso único ou reutilizáveis, máscaras para uso social, de uso único ou reutilizável, as semimáscaras de proteção respiratória, máscaras com viseira integrada, as batas, fatos de proteção integral, cógolas, toucas, manguitos, proteção de calçado, quer para as botas, quer para os sapatos, luvas, óculos de proteção, viseiras e zaragatuas. Este regime não se aplica a quaisquer outros produtos ou equipamentos que não entrem nestas categorias. Apenas se preocupa com estes, porque o legislador entendeu que eram estes que realmente faziam falta neste contexto e, portanto, não estabeleceu sequer um mecanismo de alargamento desta lista. Portanto, são só os dispositivos médicos e os equipamentos de proteção individual previstos no anexo e necessários à prevenção do contágio. Obviamente, o regime de importação só se aplica a produtos que venham dos Estados terceiros, como é evidente, porque se são produtos fabricados ao abrigo num Estado-membro da União Europeia, em princípio, gozam da livre circulação de mercadorias e, portanto, embora ela esteja sujeita ao regime da marcação CE, como, aliás, o diploma expressamente diz que estão sujeitos, o diploma estabelece que, no caso do regime de produtos provenientes de Estados terceiros, dois regimes principais. Primeiro, os dispositivos médicos sem marcação CE podem circular em Portugal, desde que sejam acompanhados de certificados ou outros documentos que comprovem a conformidade com regras de saúde estabelecidas noutro Estado. Repare que, na verdade, não se diz que seja o Estado de fabrico, mas faria sentido que seja, equivalentes às exigidas pelos regulamentos comunitários, pelos regulamentos da União Europeia, na verdade, hoje em dia dizendo. O primeiro regime são para aqueles produtos que não têm marcação CE, portanto não foram objeto de uma avaliação de conformidade por um algoritmo notificado e não tiveram essa avaliação de conformidade e a marcação CE em consequência disso, mas que respeitam regras de Estados terceiros, imagine-se, nós todos imaginamos a China, mas normas que sejam equivalentes às exigidas pelos regulamentos da União Europeia. E o número 2, que é um regime ainda mais liberal desse ponto de vista, mais marcado pela urgência, que é, nem sequer há uma ideia de uma confiança mútua, de uma equivalência substancial, ainda que não formal ou procedimental, como acontece com o número 1, de fato de produtos, dispositivos médicos ou produtos ou equipamentos de proteção individual sem marcação CE, nem certificados e que não são acompanhados de certificados nem de quaisquer documentos equivalentes. Neste caso, estabelece uma alteração administrativa prévia. É verdade que o legislador, e ela distingue-se, como quem está no meio sabe, porque os dispositivos médicos é uma competência do Infarmed e os equipamentos de proteção individual é uma competência da ASAI. O que se tem que dizer é que não se prevê autorização tácita, portanto, quando se submete um pedido de autorização, é preciso uma autorização administrativa prévia favorável por parte da autoridade competente, seja o Infarmed, seja a ASAI, e nota-se que o legislador podia ter adotado um regime de comunicação prévia
facilitando a sua comercialização, na verdade, ou pelo menos a sua utilização nas unidades de prestação de cuidados de saúde, mas não o fez. O regime de comunicação prévia preveria que, se não houvesse autorização no determinado ato, não se poderia considerar uma autorização tácita, mas os operadores poderiam utilizar os produtos. E um prazo de 4 a 8 dias úteis para a decisão desse procedimento. O fim do qual se deve entender, obviamente, que foi indeferido o pedido de autorização. Há documentos de guidelines do Infarmed sobre isso. Não vou perder muito tempo com isso, porque também já estamos quase nas 15h30. Temos de verificar se os produtos cumprem as especificações mínimas estabelecidas, normas harmonizadas, nomeadamente as elaboradas pelo Comitê de Normalização Europeu, ou normas equivalentes. Quanto aos produtos não conformes com a legislação europeia, o importador deve expor, e arquivar e manter, pelo prazo legal, sejam 5 anos, sejam 10 anos, consoante o caso dos produtos, a evidência documental suficiente do cumprimento das especificações mencionadas, e, mais ainda, que os produtos serão exclusivamente utilizados no âmbito da Covid-19, diz o documento Infarmed, centrado nos canais de distribuição regulares. Mas, na verdade, este documento Infarmed é anterior ao Decreto-Lei 14 de 2020 e parece ser mais restritivo do que o próprio Decreto-Lei 14 de 2020 é. Quais são esses documentos que estão aqui identificados pelo Infarmed e num documento bastante extenso, com umas 20 e tal páginas, com as regras, para o qual vos remeto, com as regras sobre os dispositivos médicos e aplicáveis. Portanto, há um documento do Infarmed sobre impressão de dispositivos médicos e impressão individual, que é de leitura quase que eu podia dizer obrigatória neste contexto, e que eu vos recomendo vivamente que leiam para perceber o entendimento da anotação sobre esta matéria. Quanto ao fabrico, também há um regime excepcional e temporário, há uma deficiência técnica legislativa do legislador, porque no fundo ele coloca o âmbito da norma na epígrafe do artigo, mas no corpo do artigo não refere que é produtos sem marcação CE. Volta a reafirmar a regra geral para o fabrico e estabelece que será publicado pelo Infarmed e pelo ASAI, serão publicadas as regras aplicáveis ao fabrico de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual. Quais são estes normativos? Na verdade, normativos de soft law, orientações para a colocação no mercado de produtos sem marcação CE, por parte de fabricantes nacionais que habitualmente não os produzem, e a página do Ministério da Saúde contém informação relativa às normas técnicas que devem ser respeitadas. Também o fabricante deve apresentar um relatório de avaliação dos riscos de segurança e desempenho ao abrigo da diretiva dos dispositivos, a diretiva originária, contendo uma série de elementos. Isto aplica-se a máscaras cirúrgicas, batas cirúrgicas, cobras, toucas, manguitos, cobre-botas, sapatos e luvas. Faz-me em máscaras de proteção respiratória, que são as que estão com mais fama neste momento, a FFP2 e a FFP3, fatos de proteção integral e óculos de proteção, notificar a ASAI das provas documentais que identifiquem a empresa e o produto, e o relatório de conformidade relativo a essas matérias. E as derogatoras, a mesma coisa, estabelecer, enfim, se considerando que são um dispositivo médico de natureza diferente, submeter também ao relatório ao abrigo da diretiva dos DIVs 98/79. E o álcool gel, a mesma coisa, quanto obedecer aos riscos de segurança e desempenho previstos na legislação europeia e na legislação nacional, que, no fundo, densifica a legislação europeia sem a transpor. Quanto às viseiras, os fabricantes devem notificar a ASAI e fornecer a ficha técnica com as especificações técnicas da viseira, comprove que o produto é seguro, fotografias do produto, em que seja visível a posição do lote, a identificação do produto e do fabricante. E, obviamente, respeitar a legislação de segurança geral dos produtos. E a mesma coisa, tentar percorrer um bocadinho aqui os diversos tipos de produtos, as máscaras do social, que devem notificar a ASAI e fornecer produtos documentos que comprovem a identificação da empresa, do produto, a composição das fibras utilizáveis, o relatório de ensaio. Portanto, não dá para ter pessoas a fazer em casa para poderem ser comercializadas, né? Visto que os exigências são bastante maiores, não é? E, além de mais, o próprio Infarmed remete para certos protocolos e fecheiros, obviamente uma que já deu alguma discussão pública do CITEV.
há ainda um procedimento especial de avaliação de ventiladores, que no fundo estabelece que os ventiladores, obviamente, até por sua utilização em situações mais de cuidados intensivos, ou mais próximas disso, são, obviamente, na natureza subsidiária, ou seja, só quando houver possibilidade de adquirir dispositivos com marcação CE é que se deve adquirir e utilizar ventiladores sem marcação CE. Quais são os requisitos? O fabricante submete um pedido ao Infarmed, que é analisado por uma task force designada por efeito. Se esta der um parecer positivo, então o Infarmed faz uma nova avaliação dos requisitos e especificações dos ventiladores e ficam então autorizados para utilização no âmbito do surto da Covid. E os documentos necessários, para variar, estão disponíveis na página do Infarmed e também da ASAI. Ponho aqui os links, depois nós, pelo menos uma súmula desta apresentação, enviaremos por e-mail com as apresentações e poderão mais facilmente chegar a elas. Quanto às máscaras FFP2 e FFP3, porque não são máscaras cirúrgicas, são semimáscaras, essas máscaras cirúrgicas são dispositivos médicos, estas máscaras que estão mais na moda agora são cobertas, são equipamentos de proteção individual cobertos pelo diploma 118/2009, de caráter lei. A autoridade competente não é o Infarmed, é a ASAI, e a aquisição e autorização é competência da DGS e da ACSS, e obviamente com algumas regras, consta de uma certificada informativa, e não informativo, da DGS e do Infarmed, e de normas da DGS também já adotadas, e com alguns links que deixamos aqui designadamente quanto aos standards, ou para onde é que se deve mandar as declarações para o fornecimento de máscaras com marcação CE. Há até um e-mail dedicado na ASAI, que é o Covid-19.declarações. Ora, estes produtos podem ser disponibilizados às unidades do sistema de saúde e outras entidades que disponham de adequada supervisão sanitária e para venda em farmácia e locais de venda autorizados, o que eu acho um bocadinho surreal, porque na verdade não conheço nenhuma limitação à venda de equipamentos de proteção individual nem de dispositivos médicos, a não ser alguns, obviamente, que são sujeitos a esse tipo de... que não estão aqui em causa, em geral, porque locais de venda autorizados parece remeter para os locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados, na sequência da liberalização das farmácias e da atividade de venda de medicamentos feita no governo Sócrates. As máscaras de proteção respiratória, as máscaras para uso social e as luvas de uso único têm um regime mais liberal. Reparem que os outros produtos podem ser colocados em unidades do sistema de saúde e em entidades que disponham de supervisão sanitária e venda em farmácia, mas não podem ser vendidas de forma mais lata. Eu acho que há aqui realmente um regime mais favorável para as semimáscaras de proteção respiratória, para as máscaras para uso social e as luvas de uso único, que podem ser vendidas até em máquinas de vending. Aliás, já há Estados-membros onde se vendem máscaras cirúrgicas em estabelecimentos por grosso ou retalho e máquinas de vending, e aliás é permitido também, o governo está permitido legislar nessas matérias e até a legislação do Covid em matéria as regras de segurança em matéria de vending. Portanto, isto é uma realidade que vai aparecer mais nos próximos tempos, nos próximos dias, e assim. Quase a chegar ao fim, já um bocadinho aqui, de facto, há muitas regras sobre a importação, exportação e sobre muitas orientações aos fabricantes e distribuidores de gases medicinais, de medicamentos, enfim, em geral, e dispositivos médicos, que podem ser consultadas, designadamente no Infarmed, e regras específicas para a distribuição, o abastecimento, transporte e circulação de gases medicinais, por exemplo, e outros dispositivos médicos para patologia de foro respiratório por entidades licenciadas. Porque, de facto, na verdade, há muitas pessoas que têm que ter gases medicinais, quer nos hospitais, quer mesmo em casa, e com as restrições que há de movimento de pessoas e de circulação, é necessário haver regras específicas sobre isso, que estão aqui basicamente enumeradas. Os veículos são considerados transportes prioritários,
os veículos devem circular com os comprovativos necessários para demonstrar a atividade e a morada de cargas, no fundo, as guias de transporte, o dever de cuidado especial com a edificação civil e saúde de todos os intervenientes no processo de distribuição, porque vão estar em contacto com o processo de saúde ou mesmo com pessoas que estão confinadas ou que estão sob dever especial de proteção e, obviamente, meios de proteção dos funcionários e informação sobre isso. O Governo tem também legitimidade para estabelecer regras sobre, já vimos, contenção e emissão de mercado, fixação de preços máximos, emissão de margens de lucro, que foi o que o Governo fez, monitorização de estoques e quantidades produzidas, e isenção de pagamento de taxas, e fez isso decididamente em relação aos equipamentos, aos EPIs, bem como ao gel e ao álcool etílico, onde limitou o lucro a 15%, o que significa que a ASAI pode fazer a fiscalização um bocadinho da lógica da venda com prejuízo, de ver qual foi o preço que a farmácia, por exemplo, comprou e o preço que está a vender para determinar se houve ou não houve violação destas normas. Nem vou discutir se essa violação configura ou não configura uma forma de criminalidade económica, já seria entrar noutra análise que implicará, se vier a acontecer esse tipo de situação, se me deparar com ela, uma articulação, obviamente, com o contencioso contra-nacional e penal. O despacho prevê a possibilidade de determinação de regimes mais restritivos ainda e, como disse logo ao início, a vigência condicionada ao período de estado de emergência. Eu devo dizer que as últimas máscaras que comprei já depois deste despacho custaram quase metade do preço que tinha custado antes do despacho e, portanto, admito que depois do dia 2 de maio, se não houver nenhuma nova legislação sobre isto, este despacho cai e os preços tendem também a subir. Quanto aos ensaios clínicos, há também umas guidance da antiga EMEA, da EMA, da Agência Europeia de Medicamentos, sobre os ensaios clínicos. Porquê? Porque, quer em relação aos participantes, no fundo, é a questão, há ensaios clínicos que estão a ocorrer, há um problema de pandemia, há participantes que podem ser afetados, ou já estar afetados, ou vir a ser afetados no decurso do ensaio clínico pela Covid-19, e, portanto, entre a segurança dos dados de ensaio e a segurança dos participantes, a EMA emitiu um conjunto de indicações, umas orientações, no sentido favorável, obviamente, à segurança dos participantes nos ensaios. E, portanto, e também outras formas de tentar alterar, tanto quanto possível, a monitorização dos ensaios, na medida em que não pode haver uma monitorização tão pessoal como acontece muitas vezes nos ensaios clínicos, até porque pelas limitações à circulação das pessoas. O IFARMED, na sequência das orientações da EMA, também elaborou um conjunto de práticas a adotar neste domínio. Destaco a possibilidade de interrupção do estudo clínico, pode não ser em causa um ensaio, pode ser um estudo clínico que não seja um ensaio, se estiver em causa a segurança dos participantes e, sobretudo, ensaios clínicos que envolvam populações com limitações ao seu sistema imunitário em virtude do ensaio. Nós sabemos que muitos doentes do Covid também sofrem, são muito afetados o seu sistema imunitário pelos tratamentos agressivos que são feitos para combater o Covid, mas no contexto de ensaios é importante e o IFARMED estabeleceu uma obrigação do promotor de notificar o IFARMED a explicação detalhada de como tratar os participantes no contexto do ensaio nestas situações que são situações de maior sensibilidade à Covid. E, portanto, permitir excepcionalmente a dispensa ao domicílio de medicamentos experimentais e avaliar a necessidade, outra vez, as questões do contacto pessoal ou do distanciamento pessoal inerente à Covid-19, da revisão do plano de visitas adotado no protocolo e as formas de fazer essas visitas. O que é que espera a seguir? Bom, há algumas alterações que foram feitas no contexto da legislação europeia, designadamente foi prorrogada a aplicação, o deferimento da aplicação do novo regulamento dos dispositivos médicos por mais um ano e um novo sistema de monitorização de rupturas de medicamentos e, por outro lado, um sistema ISPOC da EMA, da Agência Europeia, que está a ser lançado em duas fases e impor relatórios à indústria farmacêutica
para a detecção dos medicamentos utilizados para tratar pacientes infectados, e a primeira fase começou a semana passada, há 10 dias, a 17 de abril, e a segunda fase vai abranger todos os medicamentos utilizados para combater a Covid. A agência elaborou um documento sobre as expectativas do surto do Covid, e aqui destaco 3 ideias, algumas das quais já falei, muito rapidamente. O problema da Sunset Clause introduzida na revisão de 2001 dos medicamentos. É possível excepcionar o regime de requerimento do titular da AIM, que deve dirigir o requerimento à entidade concedente, que pode ser a Comissão Europeia, no caso, obviamente, dos medicamentos autorizados por procedimento centralizado, ou pode ser a Autoridade Nacional, no caso dos medicamentos autorizados por procedimento descentralizado, ou mesmo reconhecimento mútuo, ou mesmo nacional, deve-se dizer também. E os Estados-membros podem introduzir simplificações relativas à etiquetagem de medicamentos, designadamente, excepcionalmente, permitir a circulação com rotulagem que não seja em português, designadamente. Criou-se um procedimento de gestão de mudanças excepcionais para permitir aos titulares da AIEMs, na verdade, em colocação, porque é a legislação europeia que refere a colocação, mas no caso de medicamentos nacionais ou por procedimentos harmonizados, chama-se de introdução no mercado, e, portanto, outra vez, obviamente, procedimentos de inspeção à distância e prorrogação de prazos, tal como nós já vimos que ia acontecer. O seguimento do documento da EMA, e para terminar, o Grupo de Reconhecimento Mútuo e o Grupo de Procedimento Centralizado ofereceu mais orientações aos titulares da AIEMS, entre os quais prorrogação de prazos de renovação até 6 meses nos procedimentos de renovação. Como sabem, nos centralizados, a primeira autorização é por limitada, depois é que há uma duração ilimitada das autorizações. Os nacionais, em geral, as AIMs são uma autorização de duração ilimitada, já é assim há bastantes anos. A natureza prioritária dos procedimentos para produtos Covid. As autoridades nacionais é que têm competência para as isenções em questões de embalagem e rotulagem de medicamentos, e estes procedimentos são excepcionais, atenção, só é aplicável a determinados produtos e para determinadas alterações aos produtos. Não é aplicável para tudo. E com isto terminamos, ou queria terminar esta primeira parte da apresentação. Bem-vindos à segunda parte do nosso webinar. Obrigado, Miguel, obrigado a todos pela vossa atenção. Esta segunda parte viu a concorrência, os auxílios públicos e o Covid e o novo paradigma trazido por este surto pandémico. O plano da minha exposição é o seguinte, é dividido em 2 blocos. O primeiro centra-se em saber qual é que é a resposta no plano europeu ao Covid-19. Explicarei brevemente qual é que é o arsenal de instrumentos à disposição dos Estados-membros usando o regime dos auxílios públicos e depois explicarei qual é o impacto do Covid no âmbito do regime dos auxílios públicos. Por último, falarei no cenário português, quais foram as ferramentas que o Estado português decidiu usar concretamente para apoiar a economia. A segunda parte da minha exposição será centrada no novo paradigma da política de concorrência. Aqui falarei sobre a cooperação entre empresas, em vista de dar resposta a esta situação de emergente decorrente do atual surto de Covid e sobre se existem limitações ou restrições, diferenças face àquilo que são as regras normais do direito da concorrência. E analisei isto em 2 planos, no plano europeu e depois também no plano nacional ao nível da Autoridade da Concorrência. Quanto às consequências económicas, é dramática, há impactos ao nível da cadeia de abastecimento, por um lado, do lado da oferta e também do lado da procura, uma vez que os consumidores não estão a consumir tanto como antigamente, e isso tem gerado uma situação de incerteza económica, crise de liquidez, e neste sentido, a nível europeu, há uma resposta económica coordenada ao surto de Covid, e consegui encontrar este quadro da Comissão Europeia, e falando brevemente sobre as medidas, no sentido dos ponteiros de relógio, começando pelo laranja, o programa SURE, são fundos europeus destinados a apoiar desempregados. O Banco Europeu de Investimento, em parceria com os bancos de fomento nacionais, pretende financiar PMEs, tem uma dotação de 200 milhões de euros. Seguidamente, existem também medidas nacionais
adotadas no quadro das regras do orçamento europeu, 330 mil milhões de euros. Depois, o conhecido mecanismo europeu de estabilidade, que visa suportar os Estados-membros durante a crise pandémica, e ainda o suporte direto vindo do orçamento europeu. Deixei para o fim, last but not the least, ou melhor ainda, certainly not the least, a grande fatia são as medidas nacionais de liquidez, incluindo regimes aprovados no quadro dos auxílios de Estado. Portanto, é a fatia que tem aí 2.450 mil milhões de euros. Para terem uma noção, é equivalente ao PIB do Reino Unido, e a primeira parte da exposição centrar-me-ei aqui, portanto, no regime dos auxílios públicos e na resposta dos Estados em termos económicos a esta crise. Um auxílio público, muito brevemente, isto dava para dar um semestre de aulas sobre isto, é uma medida dada por um ente estatal com recursos estatais, a favor de empresas, e ao estar a favorecer determinadas empresas, determinados setores, está a fazê-lo em detrimento de outras, e isso distorce a concorrência, afeta o comércio entre Estados-membros, e a regra é de que os auxílios públicos são proibidos porque há que assegurar um level playing field entre as empresas. Mas os auxílios podem ser considerados compatíveis com o mercado interno. Neste sentido, é obrigatório que os Estados-membros notifiquem os auxílios previamente à Comissão Europeia. Se não fizerem, portanto, e não podem implementar os auxílios até que a Comissão se pronuncie e os aprove. Portanto, é a obrigação de suspensão, a obrigação de standstill. Se não fizerem, a Comissão Europeia pode ordenar aos Estados para recuperarem os auxílios, acrescidos de juros, e daí a importância deste regime. Há também medidas que não são consideradas auxílios públicos. Portanto, se não preencherem aqueles requisitos que eu enunciei, os Estados podem fazê-lo. Imaginemos uma baixa de IRC transversal a todas as empresas. Não está a beneficiar nenhuma empresa ou setor em particular. Ou então o nosso legislador recentemente adotou um diploma em que é possível diferir o pagamento das prestações tributárias ou da segurança social, e isso também não é auxílio público, apesar de estar a auxiliar, a ajudar a economia. Existem auxílios que encontram-se isentos daquela obrigação de notificação, que eu referi há pouco. É o caso do regime geral de isenção por categoria, em que se visa apoiar, por exemplo, a formação profissional, o ambiente, PMEs, investigação e desenvolvimento, e, portanto, preenchidos os requisitos desse regulamento, a geral de isenção por categoria, não é necessário notificar a Comissão Europeia. Existe também o outro, muito importante e também muito usado pelos Estados, que é o regulamento de minimis. Considera-se que um montante baixo, de 200 mil euros de subvenção dado a uma determinada empresa num período de 3 anos, está de acordo com as regras dos auxílios e não é necessário ir à Comissão pedir autorização, e os Estados têm inteira liberdade para o fazer. Portanto, este é o panorama geral dos regimes de auxílios, e eu vou agora focar mais por força do Covid, quais é que são as implicações do Covid neste regime dos auxílios públicos e que portas e que caminhos é que se encontram abertos aos Estados. Falarei de 2 aspectos essenciais, começando pelo primeiro, que é a possibilidade de notificar medidas de compensação por prejuízos sofridos com o surto de Covid-19, e para fazer isso, esta é uma possibilidade que está prevista nos tratados, portanto, é uma derrogação à regra geral da proibição dos auxílios. E isto porquê? Porque o Covid foi considerado um acontecimento extraordinário. E sendo o Covid um acontecimento extraordinário, é possível aos Estados darem auxílios destinados a remediar os danos causados precisamente por um acontecimento extraordinário como é o que estamos agora a viver. Para o efeito, é necessário que os Estados, muitas vezes com o apoio dos próprios beneficiários, descrevam detalhadamente os danos que são cobertos e demonstrar também um nexo de causalidade entre os danos que sofreram e o surto de Covid. E a grande vantagem deste caminho é de que isto é uma exceção que está prevista nos tratados. E ao estar prevista no tratado esta exceção, a Comissão não goza de uma discricionariedade típica do regime dos auxílios e automaticamente tem de autorizar esse auxílio.
Até ao momento já foram adotadas 8 decisões pela Comissão Europeia a aprovar auxílios desta natureza. Estou-me a lembrar de apoios a empresas organizadoras de eventos, cujos eventos foram cancelados, penso em concertos, por exemplo. Noutra área também muito importante, no transporte aéreo, também a Comissão adotou várias decisões e, portanto, eu julgo que este caminho é muito útil, principalmente para as empresas de transportes, não só o aéreo, mas também o rodoviário, o ferroviário, porque essas empresas têm os aviões, os comboios, as caminhonetas paradas por força do estado de emergência e de calamidade pública e estão a sofrer danos que são precisamente resultantes do surto de Covid. Em segundo lugar, o outro caminho que vos quero falar são os auxílios destinados a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro. Isto foi a base legal usada durante a crise financeira e agora estamos a usá-la novamente para combater o surto de Covid-19 com medidas de apoio à economia. Neste sentido, a Comissão detalhou numa comunicação, portanto é um documento soft law em que a Comissão explica como é que os Estados conseguem utilizar esta possibilidade aberta pelos tratados, emitiu uma comunicação intitulada O quadro temporário relativo a medidas de auxílios públicos para suportar a economia durante o surto de Covid-19. E isto foi adotado, esta comunicação, a 20 de março, se não estou em erro, e no espaço de um mês já foram adotadas 74 decisões da Comissão Europeia a aprovar precisamente medidas que são compatíveis com o mercado interno e que visam precisamente sanar esta perturbação grave na economia. Esta comunicação da Comissão, como disse, é de 20 de março e a 20 de março estavam previstas estas formas, estas medidas e que passo a explicar. Portanto, auxílios sob a forma de subvenções diretas, subsídios, adiantamentos que depois, mais tarde, têm que ser reembolsados pelos beneficiários ou benefícios fiscais. Em segundo lugar, auxílios sob a forma de garantias sobre empréstimos. Mais à frente explicarei melhor esta medida porque foi amplamente usada pelo Estado português. Em terceiro lugar, auxílios sob a forma de taxas de juros bonificadas para empréstimos e, por último, para auxiliar nas exportações, seguros de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo. Mais tarde, mas muito pouco tempo depois, cerca de 15 dias, e dada também a evolução da economia e da própria doença, passado 15 dias, a Comissão alterou este quadro temporário e acrescentou outras medidas que os Estados podem adotar de apoio à economia. São eles auxílios para atividades de investigação e desenvolvimento no contexto do Covid, auxílios ao investimento em infraestruturas de ensaio e otimização, upscaling, auxílios ao investimento para a produção de produtos relevantes para fazer a Covid-19, face ao Covid. O Miguel já falou de alguns desses produtos, máscaras, ventiladores, medicamentos, etc. Auxílios sob a forma de diferimento de impostos ou de contribuições para a segurança social, ou ainda subvenções salariais para trabalhadores a fim de evitar os layoffs durante o surto. Está ainda em discussão, mas ainda não há orientações nesse sentido, sobre medidas de recapitalização para empresas. E vejamos então o que é que foi feito aqui em Portugal, portanto, depois de explicado toda a panóplia de instrumentos que os Estados dispõem e que o regime de auxílios concede, vejamos então o que é que o Estado português fez. Foram 4 as notificações à Comissão Europeia e pode-se dizer que o Estado português foi bastante célere. Para terem uma ideia, dia 20, a Comissão Europeia emitiu a comunicação que tenho vindo a falar. No dia 21, o Estado fez a sua primeira notificação, que falarei agora. No dia seguinte, no dia 22, a Comissão Europeia aprovou. Portanto, em 3 dias não se pode falar em pouca celeridade, morosidade e burocracia, pelo menos neste nível, quer do Estado, quer da Comissão Europeia. Esta primeira notificação são regimes de garantias estatais a empréstimos
é a chamada linha de apoio à economia Covid-19, tem uma dotação total de 3 mil milhões de euros e é repartido por 4 setores: turismo, 900 milhões de euros, restauração, 600 milhões, indústria extrativa, 1,3 mil milhões, e as atividades das agências de viagens, 200 milhões. Ontem, a minha colega, a Sofia, no outro webinar, falou detalhadamente sobre as várias linhas de apoio à economia que depois foram concretizadas a nível nacional, precisamente depois destas notificações junto da Comissão Europeia. Prosseguindo, a segunda notificação são garantias estatais em empréstimos aplicáveis a todas as empresas. Dá-se uma expansão da linha de apoio à atividade económica Covid-19. Esqueci-me de dizer que na primeira linha são os bancos às empresas. E há um grande interesse em que os bancos continuem a bombear e a financiar as empresas. Mas por força deste surto do Covid e por força da incerteza, para que haja uma maior segurança, existem as garantias estatais que estão a garantir esses empréstimos. E desta forma não há um disparar das taxas de juros, então não há uma recusa dos bancos darem esse apoio à economia. Portanto, é esse o objetivo das garantias. Obviamente que se o beneficiário não pagar, o banco pode atuar junto do Estado e exigir o cumprimento. É muito interessante que houve uma evolução da primeira para a segunda notificação. Se na primeira notificação o Estado estava mais focado em apoiar aqueles setores que entendeu que eram mais afetados pelo Covid, rapidamente percebeu que o Covid, os seus efeitos negativos estendem-se a toda a economia e, portanto, esta linha é para todos os setores da economia, exceto o setor financeiro e segurador. Está dotado com um orçamento total de 13 mil milhões de euros e a remuneração da garantia estatal segue as regras deste esquema que eu coloquei aqui e varia consoante a remuneração da garantia, varia consoante a dimensão do beneficiário, PMEs ou grandes empresas, o grau de cobertura da garantia e ainda a maturidade, que pode ir até 6 anos. Quanto aos limites máximos que cada beneficiário pode socorrer, estes estão previstos na notificação e são eles, e também na comunicação da Comissão, e são eles o dobro do valor anual dos salários, ou então 25% do volume de negócios do beneficiário, ou então o beneficiário, se entender que ainda assim tem necessidades de liquidez, pode apresentar um plano concreto das suas próprias necessidades de tesouraria para conseguir mais fundos. Existe aqui uma articulação das sociedades de garantia mútua, são estas que prestam as garantias, mas há uma coordenação centralizada por parte da SPGM, que é o holding, e que garante este sistema de garantia mútua, que gera o fundo contra a garantia mútua, fundo esse que contragarante a 100% as tais garantias prestadas pelas 4 sociedades de garantia mútua. Um dos requisitos muito importantes é a manutenção dos postos de trabalho. E isto é uma constante ao nível de todas as notificações. Portanto, as empresas beneficiárias têm que manter os postos de trabalho. Ainda dentro da segunda notificação, mas uma segunda variante, é a possibilidade de um regime de subsídios diretos. Aqueles empréstimos garantidos que falei, se não forem pagos, existe a possibilidade de los em subvenções. Isto é uma possibilidade, o Estado notificou, a Comissão aprovou, mas ainda não existe uma implementação a nível de legislação nacional. Por outro lado, o Estado também não definiu ainda se isto é aplicável a toda a economia ou a determinados setores estratégicos. O orçamento é de 1,6 mil milhões de euros e essa conversão dos empréstimos em subvenções tem que ocorrer até 31 de dezembro deste ano. O montante máximo é de 800 mil euros para a generalidade das empresas e de 120 mil e 100 mil, respectivamente, para as empresas ativas na pesca e aquacultura e para as empresas agrícolas. E, mais uma vez, a manutenção dos postos de trabalho é um requisito essencial. Tendo por base aquilo que expus e que foi aprovado pela Comissão Europeia, estas são as 4 linhas de apoio e totalizam 6,2 mil milhões de euros,
e faço notar que, em relação à primeira, a linha Covid, apoio à atividade económica, tem uma dotação de 4,5 mil milhões de euros, mas, como se viu atrás, o Estado garantiu uma autorização da Comissão Europeia até 13 mil milhões. Portanto, pode ser que seja necessário reforçar esta linha. As outras três são as da primeira notificação, são linhas setoriais, o turismo, restauração e agências de viagem. Têm as dotações, depois está segmentado consoante a dimensão da empresa, o montante, portanto, varia de acordo com o tipo de empresa. A terceira notificação é uma que o Estado notificou à Comissão Europeia e esta aprovou, é uma linha de crédito com juros bonificados de 20 milhões para apoiar o setor das pescas e da aquacultura, Decreto-Lei 15/2020. A quarta notificação, e fazendo a ligação também com a primeira parte do webinar que o Miguel apresentou, existe um sistema de incentivos à inovação produtiva no contexto da Covid-19 e ainda um sistema de incentivos a atividades de investigação e desenvolvimento, ID, e ao investimento em infraestruturas de ensaio e otimização, também no contexto do Covid. As portarias em 95 e 96 de 2020, e o foco é a inovação produtiva e incentivos à produção e investigação de produtos que ajudem na luta contra o Covid. As máscaras, os ventiladores, os dispositivos médicos, de produtos que ajudam a combater o surto. Irei agora para a segunda parte da minha apresentação, depois dos regimes de auxílios públicos. Vejamos agora quais são as formas de cooperação entre as empresas em tempos de Covid e se existem algumas limitações, restrições, caminhos face ao regime geral das regras de direito da concorrência. Tenho que começar por falar na proibição geral. As regras da concorrência proíbem aqueles acordos que sejam contrários ao direito da concorrência. As práticas restritivas, a prática restritiva mais evidente, hardcore, absolutamente proibida, é um cartel entre duas empresas concorrentes para a fixação de preços. Isso, em momento algum, nem mesmo com o Covid, é permitido. Mas existem muitos outros acordos que, em tempos normais, seriam escrutinados com rigor pelas autoridades da concorrência e agora existe alguma flexibilidade. Existe a possibilidade das empresas cooperarem para combater, designadamente, a escassez de produtos no contexto do Covid. E neste contexto, a Comissão emitiu outro documento, soft law, uma comunicação, onde estabelece o quadro temporário para a análise de práticas de antitrust na cooperação entre empresas e que visa dar resposta a estas situações de emergência decorrentes do Covid. E então prevê essa comunicação da Comissão que essa cooperação entre empresas possa existir e, à partida, não haverá problemas se um conjunto de tarefas forem confiadas a uma associação comercial. E o que interessa reter é que esta associação comercial é um terceiro independente. Pode ser um consultor, pode ser uma sociedade de advogados, um prestador de serviços independente, um organismo público. E então as empresas, em vez de cooperarem, coordenarem entre si, vão cooperar indiretamente através deste terceiro. As tarefas são muito limitadas. Portanto, o foco é em produtos de saúde, porque estamos a tentar resolver esta crise de saúde pública. E essas tarefas podem ser coordenadas, têm em vista a coordenação do transporte comum de matérias-primas, contribuir para a identificação de medicamentos essenciais e, tendo em conta a produção prevista, ver se existe ou não o risco de escassez, agregar informações sobre produção e capacidade, mas não pode haver partilha de informações específicas sobre as empresas. Esse terceiro recebe de forma individual as informações das várias empresas que entram nessa pool, mas tem que as agregar. Por último, pode também esse terceiro partilhar informações de forma agregada sobre déficits de aprovisionamento e solicitar a essas empresas participantes que indiquem se podem ou não colmatar esses déficits de aprovisionamento que foram identificados, tendo em vista a satisfação da procura. Mas a cooperação pode até ir mais longe, até pode ir mais longe para ultrapassar situações de escassez críticas.
Imagine-se se agora as empresas no norte de Portugal, do setor têxtil, começavam todas a produzir máscaras e nenhuma estava a produzir vestuário para proteção de médicos. Portanto, pode haver cooperação destas empresas têxteis com a intervenção de um terceiro para que exista um abastecimento mais regular e mais equilibrado do mercado, para que não haja uma situação de escassez crítica, como este exemplo que dei. Ainda no contexto deste quadro temporário, a Comissão Europeia, ao analisar estes acordos entre concorrentes, vai ter em conta se estes foram concebidos e se são objetivamente necessários para aumentar a produção. Se uma empresa é uma multinacional, por si só consegue produzir, se calhar não é necessário que faça acordos com concorrentes e, portanto, não é objetivamente necessário, de natureza temporária, e tem que se limitar ao estritamente necessário para alcançar o tal objetivo de suprir ou evitar a escassez de estoques dos produtos. As empresas que celebram estes acordos devem documentar e devem fornecer essa informação à Comissão se tal for requerido. E, por último, a Comissão Europeia comprometeu-se a prestar esclarecimentos às empresas. A regra no direito da concorrência é de que as empresas têm que avaliar, fazer um self-assessment, uma autoavaliação dos seus comportamentos para ver se os mesmos cumprem ou não com o direito da concorrência. Mas, até ao Regulamento 1/2003, e agora no contexto do Covid-19, é possível as empresas solicitarem previamente à Comissão Europeia uma carta de conforto ad hoc para pedir à Comissão Europeia o parecer sobre se estão a cumprir ou não com as regras de direito da concorrência antes de avançarem com a implementação desses acordos. Portanto, isto é ao nível da Comissão Europeia. Foi inclusive emitida uma declaração conjunta da ECN. A ECN é a rede europeia de autoridades de concorrência nacional, da qual a nossa autoridade da concorrência faz parte. E nessa declaração sobre a aplicação das regras de concorrência durante a crise do coronavírus, reconhece a necessidade de cooperação das empresas e a autoridade fez sua esta declaração conjunta e, portanto, a autoridade, ela própria, reconhece também essa necessidade. A autoridade da concorrência também está disponível para prestar orientação informal, da mesma forma que a Comissão Europeia o faz, antes da implementação desses acordos, mas a autoridade da concorrência deixa muito claro as linhas vermelhas do direito da concorrência. A autoridade da concorrência, nas palavras da própria, não hesitará em agir contra as empresas nos casos de cartéis e abuso de posição dominante. Ao nível internacional, a rede internacional de concorrência afina pelo mesmo diapasão, no mesmo sentido, sobre a cooperação das empresas. Referindo-me muito brevemente ao caso do Reino Unido, há um diploma que prevê a suspensão da lei da concorrência, exceto se os acordos entre concorrentes visarem preços, e o foco também, para além dos produtos de saúde, também se fala nos produtos alimentares. A autoridade da concorrência, apesar das instalações físicas estarem fechadas, convida as empresas a denunciarem práticas restritivas da concorrência e a apresentarem pedidos de clemência para dispensa ou redução da coima online, por e-mail ou nos portais e sistemas existentes no site. Muito importante é a Lei 1A/2020, que prevê a suspensão dos prazos dos processos contranacionais que correm em termos junto da ADC, aplica-se o regime das férias judiciais também a estes prazos no contexto de processos contranacionais. Finalmente, e para não me alongar muito, e obrigado pela vossa paciência, ao nível do controle das concentrações, é possível submeter à apreciação da autoridade as concentrações, as transações, através do sistema de notificação eletrónico de operações de concentração, é o SNEOC, abreviadamente, e, embora, de acordo com a nossa experiência, é expectável que haja um decréscimo da atividade de fusões e aquisições, tendo em conta o surto de Covid, não obstante, possam existir oportunidades no período imediatamente a seguir. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao Alberto a apresentação que fez. No fundo, tivemos um mês muito rico de atividade aqui,
com todos estes regimes que têm sido aprovados e também com os desafios que a Covid coloca às empresas, e quer no setor farmacêutico, quer no setor da concorrência, e as oportunidades que têm que ser aproveitadas, e também os regimes que têm sido aprovados e que são de alguma complexidade, designadamente na área farmacêutica. Na área da concorrência, na verdade, estamos indo numa altura de alguma indefinição, mas como é que se diz? Sugere-se às empresas uma certa cautela antes de entrar em comportamentos que mesmo possam considerar justificados por razões de urgência e de emergência em que vivemos, como disse o Alberto. Atenção que há jurisprudença muito antiga do Tribunal de Justiça sobre a chamada failing firm e sobre os cartéis de crise, e é preciso ter um máximo cuidado na adoção desse tipo de medidas pelas empresas. Esperamos ter podido contribuir um pouco, pelo menos para uma maior divulgação do que tem sido adotado nestas áreas.